Estou pela linha telefônica com o ex-deputado federal, ex-vereador de Aracaju, Mendonça Prado. Meu caro Mendonça Prado, boa tarde, Mendonça. Boa tarde, querido amigo George Magalhães, boa tarde ao Marquinhos Santos, e ao Keiser Santos aí na produção, e boa tarde muito especial para todos os seus ouvintes dessa conceituada emissora. Satisfação é toda nossa, não tenha dúvida nenhuma, Mendonça. Mendonça, eu tomei conhecimento através de um requerimento que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Marcos Oliveira, mudando o estádio de futebol que fica na cidade de Itabaiana, que tem o nome do Etelvino Mendonça, para estádio de futebol José Queiroz da Costa. Recentemente faleceu José Queiroz e todos sabem do histórico de José Queiroz, principalmente no futebol sergipano, na Olímpica de Itabaiana. Qual a avaliação, qual o posicionamento do Mendonça Prado sobre esse requerimento que está na Assembleia Legislativa, repito, de autoria do deputado Marcos Oliveira, que é de Itabaiana também? George, eu tenho um imenso respeito pelo parlamentar e pelas propostas que ele apresenta. Entretanto, neste caso específico, alterar o nome do estádio, retirar Etelvino Mendonça para substituí-lo por José Queiroz da Costa é algo extremamente injusto. Etelvino Mendonça e José Queiroz da Costa fizeram parte de duas gerações completamente diferentes. Se vivos estivessem os dois hoje, Etelvino Mendonça teria a idade de ser pai de José Queiroz da Costa. E ambos foram fundamentais para o futebol de Itabaiana e para a Associação Olímpica de Itabaiana. Os dois têm cada um uma história belíssima na cidade e no estado de Sergipe. E esse debate, neste momento, é muito injusto, porque José Queiroz faleceu tem 4 dias. Etelvino Mendonça faleceu tem 50 anos. Então, obviamente, as pessoas que vivem os dias atuais vão lembrar dos feitos de José Queiroz e pouquíssimas pessoas vão rememorar os feitos de Etelvino Mendonça. Então, eu, como neto de Etelvino Mendonça, tenho o dever de dialogar com a sociedade e com os parlamentares para mostrar quem foi o Etelvino Mendonça. Veja bem, antes de surgir a Associação Olímpica de Itabaiana, nós tínhamos o Botafogo Esporte Clube, que posteriormente se transformou no Itabaiana Esporte Clube e só em seguida virou a Associação Olímpica de Itabaiana. O senhor Etelvino Mendonça, que foi vereador, prefeito de Itabaiana, lojista, empresário, agricultor, pecuarista, fiscal de renda, e especialmente para este debate desportista, primeiro ele jogou no Botafogo. Segundo, ele foi o principal patrocinador da equipe no seu surgimento, no seu nascedouro, no momento mais difícil, na fase em que se iniciava a equipe a Associação Olímpica de Itabaiana. O primeiro campo de futebol na cidade de Itabaiana para este time de futebol foi doado por Etelvino Mendonça, que naquela época era patrocinador da equipe. O primeiro campeonato conquistado pelo Itabaiana foi nesse campo de futebol doado por Etelvino Mendonça. Então, assim, são histórias diferentes em tempos distintos. E uma história de alguém que faleceu mais recente não pode, por hipótese alguma, suprimir, apagar a história dos seus antecessores, dos seus antepassados. Eu tenho feito, inclusive, uma comparação com a política. Se Deus o livre guarde, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente da República, falecer amanhã, a história de Lula vai apagar a história de Juscelino Kubitschek, que foi há muito tempo atrás, vai apagar a história de Getúlio Vargas, que foi há muito tempo atrás. Então isso não existe. Isso não tem como se discutir, como se debater. É ruim até para a memória, para a história do próprio município.
Eu acredito que o deputado vai fazer uma reflexão e vai retirar essa proposta, porque essa proposta ela não é correta, ela é injusta e ela magoa as pessoas, divide as famílias. Porque você veja, uma proposta dessa natureza cria uma expectativa na família de José Queiroz, que é uma família conceituada, uma família de pessoas de bem, de pessoas decentes, de pessoas corretas, e gera uma depreciação, né? Gera um menosprezo à família Mendonça. Então, é uma coisa completamente equivocada. Eu, pessoalmente, tenho grande admiração, respeito, carinho pela família de José Queiroz da Costa. Agora, é meu dever, como neto, defender o legado de Etelvino Mendonça, a memória, a história. E esse debate é injusto, é um debate para historiadores, não é um debate qualquer. É tratar de pessoas que viveram momentos completamente diferentes. Por exemplo, minha mãe tem 86 anos de idade. Minha mãe estudou no colégio de Maria de Branquinha, lá em Itabaiana, no colégio Moreiro Braga, minha mãe é economista. Minha mãe foi colega de José Queiroz. Então, José Queiroz, quando o Itabaiana começou, quando o Itabaiana iniciou, José Queiroz era uma criança, né? Então, quer dizer que o Etelvino Mendonça fez para que a Associação Olímpica de Itabaiana surgisse, não valeu absolutamente nada. O trabalho do início deve ser apagado da história e ficar só o trabalho mais recente. Não é assim que a gente se faz história. Quando as crianças, quando nós vamos para uma escola estudar e que a gente estuda história, a gente estuda por capítulos. A história antiga, a história moderna, a história contemporânea. E assim vai, analisando os fatos históricos e a importância de cada personagem da história no seu momento. Nós não podemos falar do Brasil esquecendo de Pedro Álvares Cabral, de Marechal Deodoro da Fonseca, de Jânio Quadros, de João Goulart, de Juscelino Kubitschek. Não é assim, de Fernando Henrique, para agora dizer que só existe Bolsonaro, Lula. Não é assim. Nós temos uma história e nós temos uma memória. Então, quando nós falamos dos bens públicos, nós temos que compreender que os bens públicos, eles homenageiam personagens da história daquela localidade. Meu caro Mendonça Prado, diante desse fato, né, que chamou a atenção, principalmente para os itabaianenses, eu tomei conhecimento que Mendonça fez uma visita na Assembleia Legislativa para justamente ter uma dimensão do que está acontecendo, se esse requerimento será aprovado, se esse requerimento não será aprovado. Eu gostaria de saber qual foi a definição que teve Mendonça Prado depois de ter ido até a Assembleia Legislativa. O requerimento tem como ser aprovado ou não? Como os deputados estão analisando esse requerimento de autoria do deputado Marcos Oliveira? Por favor, Mendonça. Olha, nós estamos dialogando com os parlamentares, eu compreendo que esse é o papel do deputado, não é? As iniciativas dele são respeitadas e eu respeito a iniciativa do parlamentar, né? Eu acho que é um direito dele, que assista a ele, é um ponto de vista que ele tem. Mas eu tenho dialogado com diversos parlamentares e acho que dificilmente essa tese vai prosperar, porque isso também serve de referência para outros casos, né? Todas as cidades, nós temos bens públicos homenageando figuras importantes dos municípios. Em Lagarto você tem uma série de ex-prefeitos, né? Em Estância você tem ex-prefeitos, em várias localidades que têm os seus representantes da cidade, você tem pessoas homenageadas por mérito, pelos feitos, pelas realizações, pelo conceito que constituiu, em função de toda uma história de vida, né? Então o Etelvino Mendonça, quando estava vivo, e quando era atuante na sociedade itabaianense, era um homem extremamente conceituado, era um homem que contribuía sobremaneira para o desenvolvimento da cidade e contribuía de uma forma muito forte para o engrandecimento do esporte, do desporto, porque ele era apaixonado pelo futebol. E ele era uma pessoa que transferia do patrimônio próprio para a Associação Olímpica de Itabaiana, e fazia isso anteriormente, antes do Itabaiana existir. Então, são questões que uma história não pode, por hipótese alguma, apagar a outra. Ninguém está aqui dizendo que José Queiroz da Costa não merece. Muito pelo contrário. José Queiroz da Costa
é merecedor de inúmeras homenagens, porque ele é uma pessoa que fez muito pela cidade de Itabaiana, como empresário, como político, como desportista. E nós, da família de Etelvino Mendonça, nós queremos que José Queiroz da Costa seja homenageado e as homenagens sejam feitas à altura da grandeza de José Queiroz da Costa. Agora, não se pode causar esse transtorno, essa incompatibilidade de querer homenagear um em detrimento do outro. Você fazer uma nova história pós-morte, não é? Para um, suprimindo, anulando, apagando a história do outro. Não é assim que se constrói a história de uma sociedade, de um estado, de um país, de um município. Isso é uma falha. Eu acredito que os deputados vão refletir. Não cabe a mim tratar das decisões dos parlamentares. O colegiado vai discutir, vai conversar. A mim, como neto, e aos meus familiares, cabe apenas conversar com os parlamentares, apresentar o nosso ponto de vista e dizer, né, das qualidades do nosso familiar, e que nós não temos absolutamente nada contra José Queiroz da Costa, muito pelo contrário. Agora, tem várias coisas que podem ser marcadas, registradas com o nome desse grande homem público, né, e desse grande desportista que foi José Queiroz da Costa. Isso. Mendonça Prado, só um minutinho, Mendonça. Estamos com o Mendonça Prado, ex-deputado federal, ex-vereador da capital sergipana e neto do homenageado Etelvino Mendonça, sobre essa questão de mudança do nome do estádio Etelvino Mendonça para estádio José Queiroz da Costa, que faleceu recentemente. Eu estou com outro itabaianense que conhece a história como ninguém do município serrano, que é justamente o primeiro secretário da Assembleia Legislativa e ex-presidente Luciano Bispo de Lima. Meu caro deputado Luciano Bispo de Lima, boa tarde. Qual a avaliação de Luciano sobre essa mudança de nome do Etelvino Mendonça para José Queiroz da Costa? Boa tarde, Luciano Bispo. Boa tarde, Jorge. É um prazer mais uma vez estar conversando com você, né? Satisfação é nossa. Já que eu fui aí muitas vezes conversar pessoalmente com você no seu programa de rádio, que é tanto ouvido no estado de Sergipe. Muito obrigado. Olha, eu quero dizer que eu concordo em número, gênero e grau com o deputado Mendonça Prado. Eu já expus isso aqui na emissora de rádio Itabaiana, já expus isso em Aracaju, e estou expondo mais uma vez ao povo de Sergipe. Eu sou contra totalmente a mudança desse nome. É injusta. Não pode apagar a história querendo construir uma história em cima de outra, que tanto fez pelo Itabaiana e pelo Itabaiana. Etelvino Mendonça participou efetivamente da história política, social e esportiva em Itabaiana. Nós não estamos falando de uma pessoa que passou aqui no anonimato. O homem foi vereador, o homem foi prefeito, era apaixonadíssimo pelo Itabaiana. Foi o homem que trouxe a primeira bola para Itabaiana. Esse homem jogou no Itabaiana. Esse homem construiu um estádio, que o Itabaiana foi campeão em 79, no estádio construído por ele. Esse homem foi prefeito de Itabaiana, esse homem participou efetivamente das políticas, da vida no crescimento de Itabaiana. Eu sou, e posso dizer isso, que eu fiz política junto com o Zé Queiroz e Djalma Lobo. O Zé Queiroz merece a honraria, merece honrarias em Itabaiana. E nós teremos oportunidades ímpares, milhares, para poder prestigiar o nome de José Queiroz da Costa. Não é querendo criar uma história apagando outra história. Eu já me expus sobre isso. Eu estou dizendo que eu sou contra. O deputado Luciano Donald Trump também é contra a mudança. Até eu dei um exemplo muito fácil. Logo a BR-235 aqui vai ser duplicada. Vamos botar a BR-235 José Queiroz da Costa. O município deverá construir algumas obras. Vamos pôr o nome José Queiroz da Costa. Se o Estado fizer um grande empreendimento em Itabaiana, a gente já deixa o nome de José Queiroz para se colocar nesse grande empreendimento. Nós teremos vários empreendimentos pelo município e pelo Estado
para se prestigiar o ex-deputado federal José Queiroz da Costa, e foi vice-prefeito comigo em Itabaiana. Fez parte da política de Itabaiana, das mudanças de Itabaiana. Queiroz merece ser homenageado? Merece. Merece ser presidente? Merece. Mas não apagando a história que um filho de Itabaiana que também muito foi Itabaiana. Eu já expus isso e estou expondo com toda tranquilidade, sem nenhuma mágoa política, nem questão partidária. É a questão da história itabaiana. Eu fui indagado essa semana em Aracaju por várias pessoas surpreso com essa história de mudanças de nome de pessoas que tanto fizeram pelo seu município. Você vai pegar moda isso agora no Sergipe? Não. Eu sou contra e vou lutar para que isso não ocorra. Nós temos que conversar com o deputado, o autor da propositura, Marcos Oliveira, para que repense nisso e vamos homenagear Queiroz em várias coisas que ele merece ser homenageado. Então a minha posição já foi colocada, a do deputado Donald Trump já foi colocada, que também é contra, e esperamos que chegue a um consenso, que isso não se cresça, né? E que amanhã nós vamos ter a oportunidade de prestigiar o nome José Queiroz da Costa, que merece. Mas Etelvino Mendonça merece e não pode ser esquecido. Ele, pelo contrário, ele tem que ser lembrado eternamente pelos filhos de Itabaiana, porque ele fez história em Itabaiana, na parte esportiva, na parte política, e na sociedade itabaianense. Quem é que não conhece a família do Etelvino Mendonça em Itabaiana, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu legado da política itabaiana, pela paixão que ele tinha pela Itabaiana? Então, eu concordo com o Mendonça Prado em número, grau e gênero, e dizer que eu me coloco à disposição para que essa coisa seja resolvida com maior calma, com maior tranquilidade, sem mágoas para ninguém, porque todos merecem ser prestigiados pelo seu tempo e pela oportunidade que houver em várias obras que chegarão no nosso município, se Deus quiser. Isso. Meu caro Luciano, Mendonça Prado continua pela linha telefônica. Agora, Luciano, como deputado estadual, esse requerimento já tem data para ser votado? E qual o clima na Assembleia? Não, repare bem, eu não vou dizer que eu não vi se chegou nem na casa ainda. Eu não vi. Eu vou procurar saber, mas nós vamos conversar com toda tranquilidade, com muita paciência, para que essa moda não pegue, de mudar os nomes das pessoas que são filhos da terra, que fizeram pela sua terra. Então, vamos com tranquilidade, conversar com os colegas e resolver isso da melhor maneira possível. E Queiroz será homenageado, se Deus quiser, em outras obras que surgirão pelo município e pelo estado de Sergipe, será feita em Itabaiana. É prerrogativa da Assembleia definir essa questão, ou essa questão de mudança do nome passa também pelo governador? Vem primeiro pelo governador, para depois a gente fazer o julgamento na casa. Certo. Essa que é o cronograma, né? Mas isso vai ser resolvido na maior tranquilidade, e eles vão repensar nisso, e vamos continuar prestigiando o Mendonção em homenagem a quem fez tanto pelo esporte de Itabaiana, na sua época, o Etelvino Mendonça, que era um Queiroz apaixonadíssimo pela Itabaiana. Isso. Ok. Deputado Luciano, só um minutinho. Mendonça Prado, sob posicionamento do seu conterrâneo, Luciano Bispo de Lima, que é deputado estadual, que tem direito a voto na Assembleia Legislativa. Por favor, Mendonça Prado. Olha, eu só tenho a agradecer ao deputado Luciano Bispo, porque é um homem que conhece a história da cidade, administrou a cidade, é um político que representa os itabaianenses há muito tempo. Ele sabe perfeitamente do conceito de cada cidadão, sabe exatamente do mérito, do merecimento de Etelvino Mendonça. Ele está aí se comprometendo e rendendo, inclusive, homenagens ao próprio José Queiroz da Costa. Então eu ouço as palavras de Luciano Bispo, entendendo que são palavras sensatas, são palavras equilibradas e são as palavras que devem nortear essa discussão. Eu não sou parlamentar, sou apenas um cidadão
parente de Etelvino Mendonça, não me cabe tomar as decisões. Mas eu tenho plena convicção de que os representantes do povo de Sergipe, todos serão tão sensatos e equilibrados quanto o nosso honrado deputado Luciano Bispo. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai encontrar uma saída para este imbróglio e tudo será resolvido da melhor maneira possível. Fica aqui a minha eterna gratidão ao deputado Luciano Bispo por esse posicionamento e por essa postura. Isso. Deputado Luciano, mais alguma coisa sobre esse assunto? Fique à vontade, Não, deputado Luciano Bispo. Não, eu quero dizer que é uma honra sempre ter um papo menos da prática, que foi um grande político de Itabaiana, Isso. e que fez, o de Sergipe, foi vereador pela capital, foi deputado federal, participou efetivamente da política de Sergipe e conhece nós todos. E eu quero também dizer, vou relembrar mais uma vez, o deputado Luizão Donald Trump já deu o seu parecer. Isso eu também sou contra, vamos prestigiar Queiroz em outros locais, em outro momento, mas isso não pode progredir. E não vai progredir, se Deus quiser, porque nós chegaremos a um consenso e nós com toda tranquilidade. Isso. Ok, George? Luciano, eu tenho uma pergunta para a gente finalizar, mas eu tenho também um ouvinte que deseja falar sobre esse assunto. É Marcos Hollenberg, ele é desportista lá do município de Ipropiá. Coloca aí no ar, por favor, para que Mendonça, Luciano e os ouvintes acompanhem. Vamos lá, por favor. Boa tarde, Jorge Magalhães. Boa tarde, ouvintes da FM. Estou ouvindo atentamente aqui a entrevista do ex-deputado Mendonça Prado, qual tem um grande carinho por Mendonça, é Marcos Hollenberg que está falando, Mendonça, e o Luciano Bispo, né? Eu também concordo plenamente com a posição de Mendonça Prado e de também Luciano. Não se pode pagar uma história com outra história, né? O Estado Etelvino Mendonça, que antes era o presidente Médici, né? E foi trocado para Etelvino Mendonça. E agora querem mudar num projeto aí para a Câmara dos Deputados para José Queiroz, né? Também uma história que José Queiroz deixou em Itabaiana linda, né? José Queiroz é uma pessoa que merece muitas honrarias, um cara que fez por tudo por Itabaiana, por esporte Itabaiana, entendeu? E cada um, político Itabaiana, seu município, deixou seu legado. E o Zé Queiroz deixou também seu legado. Eu sou contra também, como desportista, fui presidente do América, a mudança do nome de Etelvino para José Queiroz. E por que não se cuida de fazer um estádio municipal em Itabaiana? Eu não sei se em Itabaiana tem um estádio de futebol municipal ou um ginásio de esporte profissional que pode sim colocar o nome de José Queiroz e não apagar essa história brilhante que o neto de o saudoso Mendonça, o Etelvino Mendonça, deixou esse legado em Itabaiana. O Etelvino Mendonça foi jogador de futebol, coisa que eu não sabia e estou ouvindo agora por Mendonça Prado. Então precisa-se fazer o que Luciano Bispo está dizendo aí, que tem tantas coisas que podem honrar o nome de José Queiroz, né? Um ginásio de esporte profissional, que se cria um estádio de futebol municipal. Itabaiana precisa ter um estádio de futebol municipal também, e não tem uma cidade como Itabaiana, né? Nós estamos aqui em Ipropiá, praticamente sem praça de esporte. A única praça de esporte que nós temos aqui em Ipropiá, que nós pedimos há quase 8 anos atrás, a Belivaldo Chagas, ex-governador, a reforma do Campo do América, né? Foi pedido meu aqui em Ipropiá e Belivaldo autorizou, né, num projeto de lei, a reconstrução do Campo do América, e as obras não foram concluídas, infelizmente, só foi 70% feita e está parada as obras do Campo do América, né? E o Campo da América, ele tinha o campo aqui, o nome era José Neto. Numa aprovação com a diretoria, foi trocado para Duval Feitosa, que é o pai do atual patrão do América, Joaquim Feitosa. Então eu sou contra essas mudanças de nome de pessoas que deixou o legado, né? Assim, dessa forma. Então essa é a minha participação, Jorge Magalhães e Luciano Bispo. Eu sou contra, entendeu? Que permaneça o nome de Etelvino Mendonça.
Ok. Muito obrigado, Marcos Hollenberg, desportista, inclusive já foi presidente do América do município de Propiá. Olha, se você seguir essa linha de raciocínio, para a gente encerrar esse assunto com Mendonça e com o deputado Luciano Bispo de Lima, por exemplo, nós temos o Rei Pelé, fica no estado de Alagoas. E o Rei Pelé, ele faleceu antes do Zagallo. Aí vamos retirar o nome Rei Pelé e colocar o nome do Zagallo. Os dois marcaram uma história muito grande no futebol brasileiro e no futebol internacional. Representaram bem o nosso país lá fora. Vamos fazer isso? Vamos tirar o Rei Pelé e colocar agora o estádio Mário Jorge Lobo Zagallo. Por essa linha de raciocínio, a situação será essa. Ou seja, vamos respeitar os nomes que aí estão e, a depender da oportunidade, e ninguém está contra aqui não, viu? Eu tinha, graças a Deus, uma ótima relação com José Queiroz da Costa e é merecedor de qualquer tipo de homenagem. Agora preciso respeitar quem já está sendo homenageado. Essa é a minha linha de raciocínio. Meu caro deputado Luciano Bispo, para a gente finalizar, 2026, qual o projeto de Luciano Bispo? Primeiro eu quero lembrar ao povo de Sergipe e ao povo itabaiana que o município está construindo um estádio de futebol. Não é um estádio, um campo de futebol, mas que já leva o nome de Francis de Andrade. Certo. Aí vai tirar o nome Francis de Andrade? Não vai tirar o nome Francis de Andrade. Cronista esportivo do nosso estado. Marcou época também, Francis. Um grande narrador ele era. Então, essa coisa a gente tem que dar muita tranquilidade para ser tudo isso com tranquilidade. A 2026, Jorge, eu voltei a ser candidato a deputado estadual mais uma vez e depois nós vamos conversar sobre política. Pronto, ok. Luciano, muito obrigado. Um abraço, viu? Felicidades. Um abraço, Jorge. Isso. Tchau. Mendonça Prado, sobre o que disse o Marcos Hollenberg. Fica à vontade, Mendonça. Eu quero mandar um abraço para o Marcos e agradecer as palavras dele, o apoio dele. Ele compreendeu perfeitamente essas observações que nós fizemos. Porque num debate dessa natureza, é natural que as pessoas lembrem inicialmente do José Queiroz. Então a gente tem que estar sempre falando, explicando da trajetória do Etelvino Mendonça, que antecedeu, não é, o José Queiroz da Costa, que foi uma fase anterior à do José Queiroz da Costa. Mas nós não temos absolutamente nada contra. Então eu agradeço também ao deputado Luciano Bispo, e como ele bem mencionou, e foi uma falha minha, eu quero agradecer também ao deputado Luizão, de Itabaiana, que ele também já se manifestou contra essa mudança, não é? Do nome do Etelvino Mendonça, porque ele também conhece a história. Quem conhece a história de Itabaiana são os munícipes, né? São os cidadãos itabaianenses, conhecem mais, obviamente, do que os outros de outras localidades. Então você veja, na bancada itabaianense, na Assembleia Legislativa, que nos representa em todo o estado de Sergipe, nós temos 2 parlamentares contrários. Então isso, para mim, já é muito significativo e já demonstra que esse projeto precisa de uma avaliação melhor, mais sensata, mais tranquila, como bem disse o deputado Luciano Bispo. E eu confio nos parlamentares sergipanos, eu tenho certeza que suas excelências haverão de analisar com carinho a proposta e entender que ela não deve ser votada, que ela não deve ser submetida à apreciação do plenário, ela deve ser retirada para que outra alternativa seja pensada e José Queiroz da Costa seja homenageado como merece, como realmente ele deve ser destinatário e excelentes homenagens por parte do governo, por parte do município, por parte de todos aqueles que tenham condições, estejam nos cargos para realizar essas homenagens. Isso. Mendonça Prado, muito obrigado, a satisfação em revê-lo em uma entrevista e pode ter certeza, Mendonça, o povo de Sergipe realmente tinha uma ótima representatividade na Câmara Federal do Estado de Sergipe. Até porque o Mendonça Prado, ele tem um dom da palavra. Muito obrigado, viu, Mendonça, por essa entrevista aqui
aqui no programa e pode ter certeza o programa estará acompanhando todo o andamento, toda a movimentação a respeito desse requerimento, esperando que permaneça o nome de Etelvino Mendonça no estádio de futebol que fica justamente na sua terra natal, na terra natal do homenageado. Muito obrigado, viu, Mendonça? Muito obrigado, George. Que Deus lhe proteja, abençoe sua família. Estarei sempre à disposição do querido amigo. Um forte abraço e muito obrigado por tudo. Isso, muito obrigado, Mendonça Prado. Tá aí a questão durante toda a entrevista. O programa tentou um contato com o autor do requerimento. O deputado Marcos Oliveira não atendeu as ligações do programa, mas o espaço fica aberto.